E hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. Introdução, página 22, itens 4, inciso 11, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele encontrar aquele a quem se reconheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes desta morada, e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são. Mas é hora de nos deixarmos. Eu para morrer, vós para viver. Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender, se se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deverão conhecer antes de viver sobre a terra, para onde os trouxeram? Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os amigos Mara Regina e Vicente Cardoso. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a esse presente momento. Nossos cumprimentos nesse momento aos internautas que na oportunidade estarão nos ouvindo. Sejam todos vocês agraciados nesse momento pela presença da espiritualidade aqui nesta casa. Que hoje a mensagem que está reservada possa atender às nossas expectativas, que possa preencher esse vazio em cada um de nós. Para tanto, após essa leitura, a nossa amiga Mara fará realmente a exposição sobre a questão aqui esposada. Mara, por gentileza. Boa noite, gente. Boa noite àqueles que conosco aqui estão do outro plano. Boa noite a eles também, né? Não iríamos nós achar que nós estaríamos aqui, somente nós, encarnados. Boa noite aos internautas, o nosso carinho, que nós consigamos realmente colocar o que nós aprendemos. Eu sempre digo a vocês que nós não estamos ensinando nada. E mais uma vez eu reafirmei isto com Sócrates. Quando a gente passa a estudar, conhecer, é muito importante entender esse processo. Nos tempos de adolescência, não vou muito tempo não, tá, gente?
Só um pouquinho atrás aí, mas não precisa fazer conta não, tá? Mas no tempo da adolescência, na época em que filosofia, a matéria filosófica, os estudos filosóficos contavam ponto, nota, né? Era imprescindível. Nós estudamos, inclusive, os grandes pensadores. E eu fiquei pensando, refletindo muito, né? Quando estávamos aqui observando as leituras, inclusive as ideias casadas com Kardec, também professor, e não me lembrava muito de Sócrates. E eu fiquei pensando como que a maturidade, a necessidade, o tempo certo da maturação na vida da gente é importante. Tivéssemos nós, naquela época, entendido realmente o que ele estava nos trazendo, talvez hoje seria um patamar diferenciado, não sei. Mas o importante é que nós percebemos que na sua fala, e não é à toa, que foi feita a introdução de um livro como esse, Evangelho, trazendo as ideias socráticas, acompanhadas com a de Platão, né? Seu discípulo. Por quê? Porque o nosso querido Rivaio, na época, estudioso, afinco, buscando entender esse processo do pensar, do porquê, do para quê e do para onde. Já buscando lá, 400 anos antes de Cristo, alguém veio à Terra e, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né? Que tem a história, o caminhar da história crística, trazendo para nós que nada acontece por um acaso. Este homem, já embasado, ele estava resguardado, inclusive pela semente crística, para começar a sanear essas ideias que hoje nós todos estamos buscando aqui. Acredito que não tenha ninguém aqui neste salão que não esteja se perguntando este porquê, este para quê e este para onde. E quando Sócrates vem nos trazer as ideias registradas aqui, inclusive falando, né, sobre a importância do que nós estamos fazendo aqui. Duas coisas, uma, ou a morte destrói tudo, ou transmiga. Agora, aí a gente pergunta, para quê? Estamos aqui, um mundo de provas e expiações, e não precisamos hoje, mais do que nunca, olhar um pouquinho ao nosso lado e ver que a nossa luta, como sempre temos afirmado com vocês e para vocês, e acima de tudo para mim, que a nossa luta é interna. Valores morais e éticos. Não justifica sofrermos e tchau.
alguém fazer alguma coisa muito mais séria, e nada, não é esse Deus tão dogmatizado, fechado, sem ser aberto aos corações, mas um Deus que cria, que nos traz a oportunidade nessa escola bendita chamada Terra. Não existe varinha de condão. O esforço, como diz Leon Denis, a vontade é preponderante para nos vencermos, para evidenciar que nós somos realmente filhos de Deus. O que você acha, Vicente? Bom, em partes, nós podemos concordar. Isso. Se está na literatura espírita, certamente eu e vocês acabarão de ter que concordar. Isso. Quem somos nós aqui agora para dizer para vocês de nós mesmos? Isso. E essa beleza que está aqui justamente na introdução dessa grande obra, essa monumental obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz para nós, em tempos modernos, século XXI, tamanhos conhecimentos que vêm realmente hoje trazer luz, lumen, a essa grande incógnita que é o fenômeno da morte. Eu sempre digo que eu não tenho medo da morte, que eu tenho certeza que ela não existe, mas eu tenho medo de morrer. Estranho, né? Eu não tenho medo da morte, porque eu tenho certeza que ela não existe, mas eu tenho medo de morrer. Quer dizer, eu tenho medo justamente desse fenômeno da travessia. Aquela sensação que você vai experimentar antes do fenômeno dessa travessia. E a expectativa, como é que vai ser? Vai doer? Não vai doer? Porque o momento mesmo não dói. Pelo menos ensina a obra espírita, no Livro dos Espíritos, ali na pergunta 157, a gente vai colocar para a gente que a morte é indolor, a passagem é indolor. Mas é essa questão que a Mara está colocando aqui, que desde Sócrates, essa expectativa, ela é tão antiga quanto a humanidade. Os achados fósseis do homem de Neandertal comprovou que desde o homem de Neandertal, que é aproximadamente 225 mil anos antes de Jesus, demonstrou que o homem já acreditava na imortalidade da alma. Que nos achados fósseis encontrou, junto ao túmulo desses homens, apetrechos de uso pessoal, ferramentas, vestes, restos de alimentos fossilizados, e encontrou uma substância chamada ocre, que é um pigmento mineral, que era utilizado para pintar o corpo no momento das cerimônias, as cerimônias mortuárias. Então, essa crença é tão antiga quanto o mundo, quer dizer, quanto os homens. Verificamos, então, que essa ideia da mortalidade, ela é uma coisa real. Só que a gente ainda tememos a morte. Tememos que nós temos pavor da morte. Porque a gente desconhece o fenômeno da disjunção molecular do perispírito com a matéria bruta. Nós não conhecemos ainda a junção, que é o processo encarnatório, e a disjunção, que é o desacoplamento. O fenômeno da morte é puramente biológico. É só biológico. Portanto, que a morte não existe. Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Temas da Vida e da Morte, na onde ele salienta o tempo todo que há uma diferença entre a morte e a desencarnação. A desencarnação é diferente do processo morte. A morte é do corpo.
é uma disjunção molecular da matéria, a matéria bruta. E a desencarnação é justamente o processo do espírito deixar o corpo. E não somente o corpo, mas deixar também, certo, o dinheiro, a posse material, os entes queridos que ele estava apegado antes. É despojar. Isso é desencarnar. É despojar realmente dos restos mortais, mas de tudo que até então deixou. Porque muitos de nós, nos fala Manuel, muitos de nós que aqui reencarna, tem uma vida inteira e às vezes desencarna antes da morte do corpo. Mas tem outros que com a morte do corpo físico não desencarna. Viram? Então, aquela pessoa que o corpo morre e fica apegado ainda aos bens materiais, essas pessoas não desencarnaram. O corpo morreu, mas ela permanece no seio, no reduto doméstico, em volta aos entes queridos, tentando ajudar, mas acaba atrapalhando. Participam do banquete, do almoço, da janta, do café. Nos fala André Luiz, no seu livro Missionário da Luz, quando ele fala das forças estranhas, quer dizer, da situação em que os nossos entes queridos, pela morte do corpo físico, eles não desencarnam, permanecem no reduto doméstico junto a gente. Então, nós desconhecemos muito a questão da morte. E a morte, ela foi testemunhada, e a imortalidade foi mais ainda testemunhada. Quando Jesus subiu no Monte Tabor, ele chamou Pedro, Tiago e João. E ali, ao subir no Monte Tabor, diante de João, Tiago e Pedro, ele transfigurou. E quem se apresentou ali na transfiguração de Jesus? Moisés e João. Moisés já tinha quase 2000 anos que faleceu. E Moisés aparece assim, isso. E João, que já havia sido o quê? Cortado ali a garganta, né? E ali realmente reaparece. E para o espanto de Tiago, João e Pedro, Jesus falou assim com eles: olha, o que vistes aqui, não conte a ninguém lá embaixo, quando lá chegares. Enquanto eu não chegar, eu não voltar para a minha realeza divina. Agora, não me pergunte agora por que ele disse aos 3 apóstolos para não contar a multidão o que viram, até então que ele tivesse de volta a sua realeza divina. Porque é um longo caso a ser discutido. Então, o que a Mara começou aqui realmente é fantástico. Porque a doutrina espírita, ela tem como um dos princípios básicos dela a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. E hoje, a ciência já chegou-se a essa conclusão. Outro dia eu disse aqui nessa casa que Bárbara Ivanova, que era uma russa, ela apresentou para os russos na década de 30 uma teoria dizendo que a imortalidade da alma, do espírito, era uma coisa real, que pertencia à natureza, que a morte não existia. Como naquela época a União Soviética, as suas repúblicas todas, formavam-se a União Soviética, eles não admitiam o espiritualismo, somente o materialismo exacerbado. Aí ela foi até presa, ela teve que pedir asilo aos Estados Unidos, no sentido de que ela estava sendo processada por contrariar os preceitos da filosofia russa. Então vejam vocês, ela usou de um princípio que eu e vocês conhecem. Ela trabalhou em cima da lei da termodinâmica. O segundo princípio da termodinâmica, que em a natureza tudo se transforma. Nada se cria e nada se destrói. Mediante essa teoria da física, da termodinâmica, ela então comprovou que a morte não existia. E ela foi então realmente caçada
e precisou sair daquele país. E até hoje ela vive nos Estados Unidos, exilada nos Estados Unidos, tentando comprovar a imortalidade da alma. Oi, Vicente. Pessoal, é por isso que a doutrina espírita, ela é uma tríade. Ela é ciência, filosofia, religião. Às vezes as pessoas assustam. Muita gente que nós encontramos tem nos perguntado: nossa, mas eu tenho que estudar isto tudo? Eu falei assim: olha, a gente sempre responde o seguinte: cada qual a sua vida. Uma das situações, não só Sócrates, tá? Mas ele como referencial hoje, Sócrates era um filósofo e a filosofia pergunta. Como dissemos atrás. Por quê? Para quê? Por que eu tenho que ir? Para que eu estou aqui? Como isso se dá? É óbvio, o Vicente vocês conhecem, uma pessoa ligada à ciência. Estudioso. Não, desculpe estar aqui à frente dizendo, mas é uma verdade, a gente se conhece há quantos anos. E nesse entremear de ciência e filosofia, é que nós nos encontramos, que não é só a ciência. Como Sócrates nos trouxe. Saber quem sou eu. O meu psiquismo. Não é isso aqui. Porque não é fácil, como a nossa companheira aí, até hoje tentando provar. Estamos mexendo com energias altamente sutis. E já sendo analisadas, e muita coisa está aí, hoje, com muita facilidade, para quem quiser. Hoje nós temos aí a internet, sites seguros, livros, que vêm nos explicar o que é que está acontecendo, que sempre aconteceu. Lá no nosso início, lá para trásmente, havia-se, como até hoje ainda há, processos religiosos com relação à morte, grandes festas, vamos dizer assim, aos espíritos, aos guias, seja o nome que se dê. Agora, tudo está no nosso questionamento. Por isto, Kardec, enquanto rivaio, ainda estudioso, utilizou das ideias de Sócrates, porque ele era considerado um filósofo altamente simples. Ele gostava de estar no meio do povo. Ele gostava de conversar com os jovens, alimentando, instigando. Porque não basta saber o que é a morte, mas como eu vou chegar a ela. E aí está o grande mote da situação. Porque vai repassar por meus sentimentos, pela minha forma de encarar a vida material, como o próprio Sócrates cita aqui, e em outros livros, que a nossa caminhada será sempre contínua, mas ela será melhor se eu estiver com o bem, que eu vou encontrar, trazendo, não vou nem falar lá de trás,
ele, antes de Cristo, dizendo que os nossos encontros se dariam com aqueles nossos afins. Está nos compêndios espíritas, nos livros espíritas, no livro dos Espíritos, no Evangelho, em todas as suas obras. Porque é aquilo que eu faço da minha vida. É o bem ou o mal. E ele fala que prazer será encontrar com aqueles que eu amei aqui na terra, com os meus amigos que eu vou poder continuar a discutir as ideias da vida. Nós acreditamos nisso, gente? Nós já pensamos nisto? A gente tira um pouquinho do nosso dia para refletir sobre isto. Como diz Vicente, não é a morte, é o fecho da vida para outra vida. O todo fechar é mais complicado às vezes, né? A chave emperra. E aí a nossa luta. Porque, inclusive, esse momento que o Vicente nos diz ser difícil, e com certeza também diz respeito aos sentimentos que estamos carregando. Como será que os grandes companheiros, os queridos companheiros, passaram por ela? Como será que Chico enfrentou este momento? Jesus deu o seu exemplo, né? No momento mais difícil, é relatado na sua fala. Então, como administrar isto? Com certeza, amenizando a nossa emoção. Já conversamos com vocês aqui. A Organização Mundial de Saúde hoje coloca a área espiritual, espiritualizante, como necessária para o nosso equilíbrio de saúde. Tempos estão chegando aí, já estão aí com grandes depressões, ansiedades, que advém de onde? Cada qual vai se dar a resposta. Com certeza, das nossas aflições no cotidiano, dos nossos estresses. Porque nós queremos o imediato. Eu quero aqui e agora. E vou continuar a minha vida e depois, quando eu precisar, eu retorno. Mas não é assim que o Evangelho nos ensina. A curta passagem de Jesus, o tempo todo ele esteve em ação. Nada escreveu. A não ser por aqueles que estavam ao seu lado. Mas ele agiu. Refletiu. Pensou. Fez o outro analisar com uma pequena pergunta. O que queres? O que queres que eu faça? Ou seja, o que é que você quer que eu faça? Mas é você que vai fazer. É a sua mudança que faz a diferença. É fácil? Não. É fácil, Vicente? Essa nossa luta? O Vicente diz que sim, tá? Olha, Sócrates nos disse o seguinte: uma vida simples
é o melhor de tudo. Quanto mais simples estivermos na nossa vida, isso quer dizer que não vamos buscar o trabalho? Mas como que eu estou administrando? Porque essa ansiedade que está aí, presente agora, falada por todos os psiquiatras e psicólogos e neuros, etc., é devido a querer tudo com muita pressa. Estamos apressados para chegar onde? Se somos imortais. O nosso adoecimento está ligado a quê? Vamos pensar? Ela me perguntou o que eu achava, se era fácil. Eu disse que sim. Por que eu disse que sim? Porque somos nós que colocamos resistência a tudo. Se nós formos convidados aqui agora para mudar de posição, eu vou incomodar todo mundo. E muitos talvez não vai querer mudar de posição que agora, sentar mais atrás, os lados de trás na frente, certo? Porque a gente é resistente a todas as mudanças. O homem, por natureza, é resistente a mudanças. Porque toda mudança gera desconforto. Então, a vida é fácil. Desde que você tenha objetividade na vida. Desde que você saiba por que você está aqui. Da onde você veio. Por que você está aqui. Por que você sofre. E sabendo para onde você vai quando daqui partir. Você quer coisa mais fácil que é isso? E essa é a razão pela qual a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse grande conhecimento acerca da nossa origem, natureza, destinação e relação com os próprios espíritos. Agora, somos nós aqui agora, é que não queremos nenhuma mudança, está muito cômodo, está muito confortável. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Por isso que tudo é difícil. Nossa, mãe, nossa, que frio. Que frio. Tem gente que está lá 40 graus negativo. 50 graus negativo lá na Sibéria. Vivendo lá. E aqui baixou um pouquinho, deu 18 graus, 17 graus. Nossa. E se der 7 graus abaixo de zero? É uma reclamação, a gente reclama o tempo todo. Nossa, que tempo, não chove, cadê a chuva? A chuva vem, não, que chuva danada que não passa. Ah, pelo amor de Deus, gente, é tudo fácil demais nessa vida. Desde que você concorde com a natureza que é pródiga. A natureza, ela nos traz tudo pronto e a hora. Somos nós que não queremos receber a natureza como realmente ela está para nós. Nós queremos que a natureza se amolda a cada um de nós. A natureza é uma só. Somos nós que devemos amoldarmos a ela e não ela a cada um de nós. Porque nós somos pessoas diferentes uns dos outros na evolução. Por isso que cada um de nós veríamos as coisas diferentes um do outro. É imperioso. Aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase assim: com o Espiritismo tudo se torna fácil. Quer dizer, a partir do conhecimento, eu já citei aqui, da nossa origem, natureza e destinação, fica tudo fácil. Porque você passa a aceitar a vida que você elegeu. As provas que você escolheu, a natureza delas. Estando a gente aqui, cabe a nós superar pelas provas. E a gente não quer superar as provas. A gente cria resistência. Então, a natureza parece que está tudo contra a gente. Não está, está a favor. A gente é que está contra ela. E nós que lesamos as leis naturais. Por isso que eu disse a ela, sim, está fácil. Gente, diz Emmanuel, está difícil, mas é possível que a gente faça. Então, é preciso que eu faça um esforço.
Mateus nos fala no capítulo 24, ele fala assim: o que fazeis de especial? Quer dizer, o que eu estou fazendo além do arroz com feijão? O cotidiano? Nada, nada. Porque se me chamar para fazer qualquer coisa a mais do trivial, eu não tenho tempo, eu não posso, está difícil demais, é impossível, não tem dinheiro, a gente caça 1000 desculpas, não justifica. Porque aqui o Sócrates, ele falou de 2 situações. Ele falou do niilismo e do espiritualismo. O niilismo é a proposta que tudo é reduzido ao nada. Morreu, acabou. Isso chama materialismo exacerbado. Em contrapartida, do espiritualismo. O espiritualismo é aquela proposta que acredita haver alguma coisa além da matéria. Esse além é justamente o espiritual. E se há o espiritual ele é precedente e pós-existente. Então vejam vocês que a imortalidade da alma é um fato, é uma contingência universal. Porque na física da termodinâmica se estuda a entropia. Entropia quer dizer desorganização num sistema. E se é num sistema fechado, é pior ainda num sistema fechado. Em contrapartida, existe a chamada neguentropia, que é a vida. A neguentropia é o fator vida. Por isso que a vida existe para contrabalançar a entropia, que é a desorganização. Por isso que pela teleonomia, a neguentropia é uma contingência do universo. Por isso que a vida vem para organizar. Então, é comum falar assim: o que é o contrário de morte? Todo mundo logo pensa em quê? Em vida. E não é. O contrário de morte não é vida. Aí está o nosso grande equívoco. O contrário de morte é o quê? Nascimento. Porque vida é uma só. Nós não temos muitas vidas. Nós temos vida. E temos muitas existências. Seja a existência espiritual, seja a existência corporal, vice-versa. Então veja vocês que quando a criança nasce, a vida já está no ventre materno. Nós não damos vida ao corpo. Eu não dou vida a esse corpo. Quando eu entrei nesse corpo, ele já estava vivo. Foi assunto até dessa semana no CEP, quando nós falamos dessa questão de que, quando nós reencarnamos, a gente vai reencarnar no momento em que as chamadas células haploides, pela fecundação uma da outra, elas viram células diploides. Aí, a gente entra quando essas células chegam a 64 células, chamado blastocisto. É ali que nós encarnamos. Antes, não é viável. Depois, a partir dos 64 células, a gente entra. E começa, então, a acompanhar o quê? Gametas vivos, esperma, óvulo, fecundação, ovo, zigoto, mola, blastocisto, é vivo. Então, quando nós encarnamos, encontramos uma formação celular viva. E nós vamos acompanhar a sua reprodução pela mitose, a meiose. E quando chegar ali a consolidação daquele feto ali, nasce. Mas a vida é pré-existente. A vida intrauterina é uma vida puramente vegetativa. É uma vida animal. E quando nasce, passa a ser uma vida espiritual. Porque o espírito então começa a animar um corpo vivo. Porque o espírito não pode entrar num corpo morto. Mas um espírito pode deixar o seu corpo e esse corpo continuar vivendo. Desde que você mantenha seu metabolismo nesse corpo. Então, por isso que o Espírito, lá na pergunta 155, 156 do Livro dos Espíritos, coloca para a gente que um corpo pode sobreviver na ausência do Espírito. Viram?
Então, passamos a perceber de que a vida é um fator constante, permanente, porque a vida é uma contingência do universo. Há vida em toda a parte, há vida nos átomos, há vida nas estrelas, há vida entre nós, os seres encarnados, espirituais, há vida em toda parte, porque somente há vida. A morte é inexistente, por isso que o niilismo ele é desprezível de qualquer fundamentação científica, certo? Porque Lavoisier já dizia naquele momento dele, em a natureza tudo se transforma, nada se cria e nada se destrói. Por isso, meus amigos, não tememos a morte. Se quiser temer quanto eu temo um momento, aí por conta de cada um. Mas ela, não. Ela, vocês podem ficar tranquilos que ela não existe. Eu nunca morri. Alguém morreu aqui? Hein? Alguém aqui já morreu? Ah, mas o corpo de alguém certamente já padeceu. Aqui, ó. Vicente. Ai. Gente, como vocês viram, né? É muita coisa realmente a se entender. Por que estamos aqui? Nós vamos por parte. E eu fico pensando e refletindo muito, como que alguém, né, já lá para trásmente, conseguiu levantar tantas questões com relação à vida. Olha, professor Herculano, ele fala sobre Sócrates, olha, Sócrates descobriu o conceito e proclamou a sua importância para a vida humana. O conceito é a ideia geral, a representação sintética do particular. Mas, por isso mesmo, traz em si a chave de todos os segredos, de todas as dificuldades em que encontramos no particular. Então, o nada já era. Como nos trouxe Vicente aqui, né? Aliás, como reafirma que nós já estamos diante dessa fala codificada por Kardec, pesquisada por ele, uma síntese importantíssima para que chegasse até nós, para o nosso aprendizado. E nós vemos atitudes, vamos entender a tranquilidade com que Sócrates, naquela época, foi levado a tomar a cicuta, porque ele não aceitava, por algumas situações que a gente, da história dele, muito interessante, ele foi preso por considerar, né, ser considerado um rebelde, vamos colocar assim. Hoje a gente vê muita coisa acontecendo nessa massa de vida que temos aí. Desde aquela época já existia. Ele não quis sair da prisão. As portas foram abertas pelos companheiros, diante do respeito que ele tinha. Olha a capacidade desse homem. Ele não aceitou. Agora, olha o que ele deixou para nós. O cuidado de si é, portanto, indissoluvelmente cuidado da cidade e cuidado dos outros, como se vê pelo próprio exemplo de Sócrates, cuja razão de viver é ocupar-se com os outros. Trazendo para o nosso real aqui, como que está o nosso movimento no nosso dia a dia? Como nos trouxe Vicente aqui, desencarnar não é só aquela hora, foi não. Encarnar ou desencarnar é a todo momento. São os insights da vida. Olha, engraçado, eu não tinha pensado nisto, vou procurar saber.
não por interesse próprio, como nos deixou o exemplo esse nosso companheiro, por isso tão respeitado pelo próprio Kardec. O que nós estamos fazendo em favor do outro, nas mínimas coisas, gente. Porque eu não estou fazendo pelo outro, estou fazendo por mim. Eu é que estou assinando a cada dia uma página neste presente momento, acompanhada por aqueles que estão junto a nós, nos observando, avaliando. Sempre, sempre a espiritualidade está nos chamando a atenção. Os livros de Emmanuel, né, essas obras subsidiárias, que a cada dia nós trazemos uma página de uma profundidade, nos exortando o modo de viver, não se preocupar com ontem. Passou, mas eu fiz isso. Acabou. Faça o hoje para que o amanhã seja diferente do que passou. Mas eu não sei. Eu não sou letrado. Eu não entendo essas palavras difíceis. Mas eu posso buscar os caminhos. Quantas palestras de Divaldo nós temos ouvido e visto nos exemplos dele, os relatos que ele nos traz, não só ele, né? Claro, da recuperação dessa alma, desse espírito que aqui está. Nós precisamos ter credibilidade. Sabe o que Sócrates nos passou? Credibilidade. Ele não esperava algo acontecer. Ele cria, ele estava crendo nessa força divina que estava com ele, que iria passar. Falta a nós o quê? Porque falta alguma coisa. Nós somos perfectíveis, nós não somos perfeitos. Nós estamos perfectíveis. A cada um pouquinho que nós aprendemos no nosso dia a dia, já nos ajuda muito. E isso não sou eu que estou falando, não, gente. Isso são as leituras que nos traz. A cada dia o seu bem e o seu mal. Alguém nos trouxe isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem? Não pediu perfeição. Não pediu ter muita coisa. Olha o que Sócrates falava. Do jeito que ele queria a vida, ele tratava do meio ambiente dele. E hoje nós estamos vendo o quê? Eu não tenho respeito com o meio que nós usufruímos, que foi nos dado. A natureza está sofrida. É só um pedacinho de bala. É só um papelzinho. 1, 2, 3, 4. E depois vamos reclamar, reforçando o que Vicente trouxe. O tempo está assim, o tempo está acolá, o tempo... Mas quem faz o tempo? Quem é senhor do seu tempo? A não ser eu mesma. Quando estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Quando eu penso assim, ninguém está vendo, eu falei, não, que é isso? Mas eu falei isso para alguém, ué. Então eu não posso fazer, ué. Era isso que Sócrates acreditava. Já anteriormente, a mensagem crística.
Vamos passar? Vamos, a vida continua? Continua. Há uma só intersecção, só isso, mais nada. É uma pulada, é um degrau. Acabou, passou. Reforçando mais uma vez, Vicente, já passou por isso? Não, quer dizer, já, mas não me lembro. Aliás, a gente não lembra por misericórdia de Deus, tá, gente? Os amigos espirituais nos trazem. Por misericórdia de Deus, nós não vamos lembrar. Agora, como isso vai acontecer diante daquilo que eu vou fazer da minha vida? Como que eu estou? Como eu estou me relacionando com aqueles que estão por aprendizado na minha vida, seja no trabalho, seja na família. O que eu posso fazer de diferente? Nós temos que pensar. Alguém lá atrás, ó, isso tudo aqui, gente, ó, Emmanuel, né? Kardec, tal, Emmanuel, Sócrates, nossa, não estou nem falando de Jesus, tá? Mas nos trouxeram capacitação para darmos conta da nossa caminhada, nos ensinando que sozinhos é mais difícil. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos amparar. Sairmos um pouco hoje dessa tecnologia maravilhosa que está aí, quando é para o bem. Abaixar a cabeça, nós estamos com a cabeça muito baixa. Nós estamos passando a oportunidade da vida. Muito preocupados com o digitar. Esquecendo que nós podemos pensar, analisar, ver a beleza que é esse mundo, a riqueza que essa terra é. Vamos pensar nisso, minha gente. Não foi à toa que nossos amigos se foram nos deixando tantos ensinos. Ninguém precisa ser catedrático. Ah, mas eu não sei falar, eu não entendo aquilo, mas é capaz de fazer algo. Eu tenho certeza absoluta. Está no Evangelho. N exemplos para nós. Nós vamos deixar Cristo para trás? Com as suas orientações. Eu não estou falando nem só da doutrina espírita. A doutrina espírita veio nos clarear o que significa essa massa aqui, ó. Kardec foi de uma imensurável de sabedoria para entendermos quem nós somos. Por isto, Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo. E a doutrina espírita nos fala do autodescobrimento, o autoconhecimento. Essa perguntinha aqui, veio para nós. Boa noite, queridos amigos. Vou encontrar meus entes queridos logo que morrer? É a vontade de todos nós. Olha, a nossa caminhada, como dissemos, como nós estamos? Como eles se foram? Gente, a vida continua. Ah, eu não trouxe. O livro de Emmanuel. Nada muda. Eu saio e continuo do lado de lá. E com certeza,
os entes queridos mais próximos, como a gente vai fazer a visita a alguém que nos recebe com carinho? Agora, só um detalhe. Como essa relação se deu? Não precisa ser perfeita. Não somos perfeitos. Mas ela foi amorosa, respeitosa. Nós vamos encontrar nossos entes queridos, sim, reafirmando o que Sócrates já dizia. Como Kardec nos trouxe, a doutrina espírita nos traz. O Livro dos Espíritos nos fala, o livro consolador. Para quem quiser, está lá com as perguntas, uma série de perguntas, não vai dar tempo. Depende de nós, como diz a música. Com certeza nós estaremos juntos àqueles com os quais nos afinizamos. Não se preocupem. Nós assistimos livros de André Luiz, o filme de André Luiz, as obras dele, ele dizendo das dificuldades que passou, revendo. É muito bom, gente. Leiem. Peguem as obras que estão aí, mais simples, não muito científicas, para não ter dificuldade de largar para o lado, mas leem. Peguem essas obras realmente trabalhadas, esse compêndio dos livros de André Luiz, Emmanuel. Nós vamos estar com os nossos entes queridos para pedir perdão, para abraçar, para agradecer, com certeza. Agradecemos a todos vocês, mais uma vez, pela presença carinhosa, por essa participação dessa noite. Agradecemos também aos nossos amigos internautas, que nesse momento nós aqui interrompemos essa reunião, e que todos possam levar daqui dessa casa, desse presente momento, a paz, a luz do Cristo, a harmonia dos bons espíritos. Um bom retorno ao lar, uma boa noite para todos. Muito obrigado.